Bispo Bruno Fonseca, come here, please, boy. Glória a Deus. Esse homem de Deus que é ouro dessa casa vai entregar um pão para vocês também. Oh, glória a Deus. Amém. E no final a gente ora para você que quer receber batismo com o Espírito Santo, renovo espiritual. Quem crê que vai sair daqui transbordando? Eu já estou aqui mais para lá do que para cá. Se um anjo aparecer aqui, eu agarro e só solto depois. Ou que me abençoou, eu me levando. Ei! Não se assuste se de repente você vê alguns seres espirituais passando aqui. Que a presença está fluindo. A paz do Senhor, igreja. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Vocês podem tocar aí, mas eu não vou cantar não, porque eu quero aproveitar meu tempo. Antes da palavra, eu quero dar 2 avisos, um pedido e mais 2 avisos. Primeiro aviso, quero convidar você para domingo à noite estar aqui. Eu estarei trazendo novamente, além de agora, a palavra de Deus no domingo. E convido você para estar conosco, para eu compartilhar o pão com esta igreja. Segundo aviso, eu estou lançando um propósito de leitura da Bíblia em 6 meses. Esse propósito vai começar no dia 1º de julho e vai até o dia 31 de dezembro. O desafio é ler 8 capítulos da Bíblia todos os dias. 4 pela manhã, 4 à noite. Não posso 4 pela manhã, leia 2. Não posso nem ler 1 pela manhã, leia 2 de tarde, leia 2 no fim da tarde, leia 2 no início da noite. O importante é ler os 8 capítulos todos os dias. Você fazendo assim, você estará completando a Bíblia inteira em 6 meses. 2 avisos e um pedido. O pedido é, me siga no Instagram. Para você acompanhar o propósito, eu tenho um toque, meu Instagram está com 1.975 pessoas. Eu preciso de 25 pessoas para completar 2.000 e eu fico agoniado quando eu tenho um número quebrado. Eu estou quase criando 25 Instagram fake e me seguindo só para completar os 2.000. Então, se você não me segue, bispo.bruno.fonseca, e você participa ali com a gente do propósito. Eu vou tentar todos os dias colocar caixinhas de perguntas referentes a todos os versículos. Lá já tem instruções, tem um destaque com o nome Bíblia 6M. Se você entrar, você vai entender todo o propósito. E já tem os versículos, o plano de leitura da primeira semana. A gente começa dia 1º de julho e vamos até 31 de dezembro. Se você nunca leu a Bíblia toda, essa é a sua oportunidade. Temos mais de 100 pessoas confirmadas neste propósito e eu quero te convidar. Mas para isso você tem que me seguir. bispo.bruno.fonseca. Se tiver 25 que não me segue aí, me ajude para eu sair dessa vigília aqui com 2.000, com 2K. Mais 2 avisos. O pastor Rosalvo mandou avisar que ele vai estar aqui até o final da vigília. Está ali fora com o material dele, ajude. Ele precisa vender esse material para pagar o aluguel da igreja que ele está pastoreando, que é uma obra nova que ele está começando. E último aviso antes de pregar. Antes desta vigília, eu passei na padaria de Jesus. E ele me deu um pão. E quando ele estava preparando este pão e me dando, eu digo, meu Deus, por que essa mensagem que você vai pregar é Mateus, você vai pregar é Rosalvo, se eu não vou pregar? Aí eu sou ousado, eu digo, bispo, não estou me oferecendo,
e nem pedindo. Mas todas as vigílias me dão oportunidade. Eu vou ter oportunidade porque eu quero estar preparado. Porque Jesus estava me dando um pão e eu estava queimando dentro de casa. E o bispo disse: venha com uma bala na agulha. Só que eu trouxe um pentão de 30 e uma metralhadora de reserva. E se você ainda tem fome, e se você ainda tem sede, a gente vai amanhecer o dia aqui comendo a palavra que Deus entregou na minha mão. Bora para ganhar tempo. Juízes capítulo 20, versículos do 15 até o 17. Pode tocar aí, pode tocar bateria, pode tocar para o povo não dormir. Quando você vê que o povo está meio dormindo, você pá, dá um pau aí, dá um baixo aí, para ver se esse povo acorda. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. Vem queimar, Senhor. Juízes capítulo 20, versículo 15 e 17 diz assim: e contaram naquele dia os filhos, cadê? E contaram-se dos homens de Israel afora, os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. Presta atenção, você já está no 17, do 15 ao 17, começa do 15, é porque essa cabeça aí, a base eu não te dei aí, ó. Contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, presta atenção nos números, 26.000 homens. Quantos homens? 26. Eu sou diferente do pastor Rosalvo, eu já começo para ajudar você. 26.000 homens que arrancavam espada de Benjamim, 26.000, continue. Afora, os moradores de Gibeá, presta atenção nisso, de que se contaram 600 homens escolhidos. Quantos homens? 600. Segue, Christian, por favor. Entre todo este povo havia, presta atenção nisso aqui, 700 homens escolhidos, canhotos. Esses homens eram quê? Diga forte para você não dormir, diga canhotos. Os quais todos atiravam com uma funda e uma pedra, e eu vou aqui transliterar, e podiam acertar um fio de cabelo à distância, sem errar. Vai, continua. E contaram dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles eram homens de guerra. Eu vou te recapitular. De Benjamim, 26.000. Dentre os 26, 700 canhotos que atiravam com a pedra e com a funda, e podiam acertar um fio de cabelo à distância, sem errar. Dos filhos de Israel, 400.000 homens. Deixa eu fazer você entender isso aqui. Eu tenho que correr para eu não te cansar. O versículo, pode segurar aí, Christian, pode sumir aí. O capítulo de número 19 vai contar a história de um levita, preste atenção. E esse levita tinha uma concubina. A Bíblia vai dizer que essa concubina se fez como prostituta, adulterou contra o levita, e após o seu adultério, ela foge para a casa do seu pai e fica lá por 4 meses. Presta atenção na introdução. Agora, o levita, depois de 4 meses, vai à casa do seu sogro para buscar a sua concubina de volta. Quando ele chega lá, o sogro se alegra e segura ele ali por 3 dias, dando a ele pão, dando a ele vinho, dando a ele alegria, dando a ele comida, dando a eles cuidados. No 4º dia, o levita disse: eu vou pegar a minha mulher, a concubina, eu vou pegar o moço que veio comigo, que trouxe 2 jumentos, e eu vou me embora e vou voltar para a minha casa. Só que o sogro constrangeu: não vai embora agora, coma mais pão, beba mais vinho, alegre-se aqui mais um pouco comigo. E ele foi e ficou. E no dia 5º dia agora, ele disse para o sogro: vou pegar a minha concubina, vou pegar o meu servo e vou retornar para minha casa. E o sogro disse: não vá agora não, beba mais um pouco de vinho, coma mais um pouco de pão. Só que
o levita, com as minhas palavras, ele já estava agoniado para ir-se embora dali. Ele não queria ficar naquele lugar. Mas ele comeu mais uma vez no quinto dia o pão, bebeu o vinho. E quando o dia já estava indo embora, ele disse para o sogro: eu vou me embora. Ele disse: fica aí, se alegra comigo. Ele disse: não, eu vou embora. O sogro disse: o sol já está se pondo. Ele disse: eu vou me embora. Pegou a concubina, pegou o servo e partiu. O dia já estava anoitecendo, preste atenção. Isso é Juízes 19, depois você lê em casa. Está anoitecendo o dia. E ele disse para o moço: vamos procurar uma das cidades onde habitam os filhos de Israel, para não entrarmos nas cidades de povos estranhos. Ele passou em frente a uma cidade chamada Jebus. A cidade de Jebus é no futuro cidade chamada de Jerusalém. Antes de Davi tomar a cidade de Jebus, ela era habitada pelos jebuseus, homens ímpios. O levita passou pela porta e o servo constrangeu e disse: vamos entrar em Jebus, vamos repousar aqui, a noite já está caindo. E o levita: não, vamos a alguma cidade dos termos de Israel, para não estar na cidade de ímpios. Preste atenção. Então ele foi e chegou até a cidade chamada Gibeá de Benjamim. Mas já era noite, não tinha pousada. E ele disse: nós vamos então dormir nessa praça. Ali na praça estava com seus 2 jumentos, estava com seu servo, aleluia, e com a sua concubina. De repente veio um ancião que vinha do campo de trabalho, viu aquele homem, a sua concubina e o servo, disse: não, na praça você não vai dormir, é perigoso, a noite está caindo, venha para a minha casa, eu tenho água para os seus pés, eu tenho pasto para os seus jumentos, eu tenho pão, eu tenho uvas, eu tenho vinho, venha e repouse, e no dia amanhecendo você se vai. Então aquele levita com a concubina e o servo entra na casa do ancião, come, bebe, e ali estão acomodados. Presta atenção. A Bíblia vai dizer que alguns homens filhos de Belial, dentre a tribo de Benjamim, agiram exatamente igual aos homens de Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram à casa de Ló. Eles bateram na porta do ancião e disse: manda esse homem que chegou aí sair para fora, porque nós queremos conhecê-lo. A palavra conhecer na Bíblia está se falando de ter relações sexuais. Aqueles homens disseram: mande esse homem sair, e nós queremos conhecer. A atitude do ancião é igualzinha à atitude de Ló. Ele disse: não faça tão mal, eu tenho aqui uma filha virgem, e aqui tem também uma concubina. Nós vamos entregar essas 2 mulheres a vocês, faça com elas o que você quiser, mas não toque nesse homem. Mas aqueles homens insistindo, o ancião pegou a concubina, jogou de porta para fora e trancou. Aqueles homens filhos de Belial estupraram aquela concubina toda aquela noite, e quando o dia amanheceu, eles deixaram ela. Ela já vinha fraca, violentada, adulterada. Ela vinha ferida, ela vinha cansada, aleluia. E caminhou até a porta da casa do ancião. E na porta da casa ela caiu e morreu. Quando acordou o ancião que abriu a porta, a concubina estava morta. Quando se levantou aquele levita para pegar a concubina, sacudia e ela não respondia. Percebendo que ela estava morta, botou ele no jumento, foi até a sua casa, preste atenção, e cortou a sua concubina em 12 pedaços. Pegou cada um dos pedaços e enviou às 12 tribos de Israel. E alguém disse: algo como isso nunca aconteceu. A Bíblia vai dizer que 400.000 homens de todas as tribos de Israel se reuniram e foram até Gibeá de Benjamim para vingar o que havia acontecido com Levita. Chegando lá, eles disseram: traga até nós os filhos de Belial que estupraram e mataram a concubina, porque nós vamos honrar sobre a vida desse levita. Mas os homens de Benjamim disseram: não entregaremos esses homens, e se vocês estiverem preparados para a guerra, nós também estamos preparados para a guerra. Então organizou-se a peleja. A Bíblia diz que Benjamim tinha 26.000. A Bíblia diz que dos filhos de Israel tinham 400.000. Olha a diferença. Só que entre os 26
Havia 600 homens. Diga comigo para você não dormir. 600 homens que atiravam com pedras e com fundas. Eu tenho um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem é o mistério da mão esquerda. Isso aqui você nunca ouviu em lugar nenhum. Eu posso bater no peito porque Deus me deu hoje. Isso aqui você não vai encontrar na internet, não vai encontrar no YouTube. Isso aqui é fruto de oração. Isso aqui é fruto de leitura da palavra. Isso aqui é fruto de revelação de Deus. Presta atenção. Aqueles homens se organizaram. Só que dentre os 26 mil, haviam 600, repita novamente, 600, que atiravam pedras com as suas fundas. E esses homens eram canhotos. Eles atiravam com a mão esquerda, presta atenção. E eles podiam acertar um fio de cabelo. Um fio de cabelo à distância, sem errar. Organizou as pelejas. Os 400 mil agora disseram, ele só tem 20 mil. Então não precisamos de todos. Quem vai subir primeiro? Sobe Judá. Só que quando Judá sobe, agora vamos na sequência, aqueles versículos, Christian, por gentileza. Quando sobe, a Bíblia vai dizer assim, capítulo de número 20, versículo 21, vai logo para o 21, porque eu não posso perder mais tempo e redundar isso aqui que eu já falei. 21, os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Presta atenção, Israel tem 400 mil, Benjamim tem 26 mil. Mas no primeiro dia de peleja, Israel vai cair diante de Benjamim, que tinha um número menor. E aí eu te falo, me pergunta por que, Bispo Bruno? Porque tinha 600 homens canhotos, que tinham uma habilidade com a mão esquerda de atirar pedras. Agora entenda, naquele tempo a batalha era corpo a corpo, era homem a homem. A distância só se fosse na flecha. Mas quando o exército de Israel se organizava para a peleja, os 600 homens que a Bíblia diz que eles eram escolhidos, 600 se posicionavam com as suas fundas. E entenda, eram como metralhadoras de pedras atirando sobre o exército de Israel. Naquele dia a Bíblia diz, 22 mil de Israel caíram. Eles voltaram tristes, perguntaram a Deus o que estava acontecendo. Preste atenção. Vai, Cristian, segue aí, que você já tem a lista. Aí veio o segundo dia de peleja. E porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja. E no lugar aonde no primeiro dia se tinha ordenado, segue, por gentileza, subiram os filhos de Israel, choraram perante o Senhor até a tarde e perguntaram ao Senhor, dizendo, vai, tornar-me-ei a chegar pela peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão. E disse o Senhor, sobe contra eles. Chegaram, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro. Foram de Gibeá e derribaram ainda por terra 18 mil. Por favor, Cristian, não precisa seguir versículo a versículo. Vai pulando na numeração que eu te dei. Primeiro dia da peleja, caiu 20 e poucos mil. Segundo dia da peleja, caíram 18 mil. E por que caíram esses 18 mil? Pergunte para mim, por que, Bispo Bruno? Por causa dos 600 homens escolhidos, canhotos, que atiravam pedras e não erravam nem um fio de cabelo à distância. Eles voltam derrotados pela segunda vez. E aí agora a Bíblia vai dizer que eles vão para a casa do Senhor e se humilhar. Eles vão abrir um jejum. Eles vão oferecer ofertas a Deus. Segue aí com os versículos na lista, por favor, Christian. E somente com o jejum, somente depois do jejum, somente depois das ofertas, somente depois da humilhação, a Bíblia vai dizer assim: então feriu o Senhor a Benjamim. Não foram os 400 mil. Os filhos de Benjamim só vai perder na terceira batalha,
Porque eles se humilharam, oraram, jejuaram e ofereceram ofertas a Deus. Aí Deus entrou na peleja e feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia. Continua aí, 25.100 homens de Benjamim, todos que arrancavam a espada. Olhe para mim. Eu estou falando do mistério da mão esquerda. Eu estou falando de algo que, se você tiver caneta, anote. Se você tiver bloco de nota, prepare para você poder escrever. Esses 600 homens só foram vencidos porque Deus entrou. Se Deus não entrasse, os 400.000 que vieram de Israel contra Benjamim iriam perder batalha após batalha, porque dentro dos 26.000 de Benjamim tinham 600 que eram diferentes. Tinham 600 que a Bíblia diz que eram escolhidos. Tinham 600 que a Bíblia diz que eram especiais. Tinham 600 que fazia o que os 400.000 não conseguia fazer. Tem alguém me entendendo? Eu estou pregando sobre o mistério da mão esquerda. Entenda uma coisa: eu não sei quantos canhotos tem aqui, mas os canhotos, eles são diferenciados. Segundo estudos científicos, os canhotos são apenas 10% da população mundial. Entre toda a população do mundo, apenas 10% é canhoto. Escute isso: os canhotos, eles são mais criativos por terem maior comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. Preste atenção, uma pesquisa da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, analisou 400.000 pessoas e constataram que os canhotos tendem a desenvolver melhores as suas habilidades verbais. Você vai pegar isso. Os canhotos, eles têm vantagem nos esportes. Eu quero pedir licença às mulheres, pelo menos aquelas que não entendem nada de futebol, porque os varões que entendem, gostam de futebol, vão se identificar. Os canhotos têm vantagem nos esportes, como futebol e como boxe. Falando-se de futebol, preste atenção nisso aqui. Nós tivemos no Brasil jogadores canhotos. Todos que eu vou falar aqui foram campeões mundiais e levantaram a taça de melhor seleção do mundo. Entre eles, Rivelino. Entre eles, Rivaldo. Entre eles, Roberto Carlos. Entre eles, Lionel Messi. Entre eles, Diego Armando Maradona. Agora pega esse mistério. Dentre todos os gols que Diego Armando Maradona fez, o gol mais famoso ele fez na Copa do Mundo usando a sua mão, fingindo que estava cabeceando. O nome desse gol foi intitulado como La Mano de Dios em espanhol, a mão de Deus em português. E acredite, a mão que ele usou para fazer esse gol foi a mão esquerda. E acredite, nesta Copa do Mundo, que o canhoto Diego Maradona fez um gol com a mão esquerda, a Argentina foi campeã do mundo naquele ano. Preste atenção nisso daqui. Ainda os estudos dizem que os canhotos têm capacidade de encontrar múltiplas soluções para os seus problemas. Eu estou acabando a introdução e eu vou entrar na mensagem. Toda vez que nessa mensagem você me ouvir falar de alguém canhoto que usa a mão esquerda, está falando de alguém que faz a diferença. Toda vez que você ouvir eu falar nesta mensagem de alguém que é canhoto, eu estou falando de alguém que é escolhido.
Falar de canhoto fala de alguém que é separado. Falar de canhoto fala de alguém que vai contra a mão do mundo. Quando eu estudava na escola ensino médio, tinha, né, a maioria, 99% das cadeiras da sala eram cadeiras para 10 carteiras, que tinha aquela coisinha aqui, e aí o destro sentava e era desse lado, mas tinha uma ou duas cadeiras separadas para caso alguém canhoto estivesse ali. E quando um destro senta numa cadeira de um canhoto, ele fica assim, ele fica sem jeito, ele não consegue escrever, ele não senta direito, ele tem que sentar assim para poder escrever. Quem já viveu isso sabe. Eu queria falar algumas coisas aqui, mas eu acho que eu não posso. Aquele que é canhoto não anda em festa de São João. Aquele que é canhoto não anda em camarote de carnaval. Aquele que é canhoto de Deus não fica depois da meia-noite que a esposa dorme conversando no Instagram ou no WhatsApp com a mulher que não é dele. Aquele que é canhoto, a sua boca não entra cigarro, não entra maconha. Aquele que é canhoto, o seu nariz não tem cocaína. Aquele que é canhoto, a sua língua não tem prazer no vinho. Eu quero saber se tem algum canhoto de Deus aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: espiritualmente falando, você é destro ou é canhoto? Você é destro ou você é canhoto? Escute, eu vou entrar na mensagem e já vou sair. A mão esquerda fala de restauração de leprosos. Por favor, Christian, Levítico capítulo 14, versículo 26 até o 29, presta atenção. A mão esquerda fala de restauração de leprosos. Levítico 14, 26 ao 29, olha o que diz. Também um sacerdote derramará do azeite na palma da sua mão esquerda. Continua até o 29. Depois o sacerdote, com o dedo do polegar, espargirá o azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Continua. O sacerdote porá do azeite que está na sua mão a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. Continua. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, na mão esquerda, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Deus está te chamando para ser canhoto. Deus está te chamando para usar a tua mão esquerda para purificar leprosos. Os leprosos não podiam habitar dentro da cidade. Os leprosos eram considerados como imundos. Os leprosos eram excluídos, eram abandonados, eram mendigos, eram famintos. Mas levanta a tua mão esquerda, por favor. Deus está colocando óleo na sua mão, e através da tua vida, canhoto de Jesus, você vai ajudar os leprosos que estão perdidos nesse mundo a se tornarem limpos e a alcançarem o céu. Escute, eu tenho que correr, porque eu não quero te cansar. A mão esquerda fala de intimidade. Cantares capítulo 2, versículo 6, por favor, Cristo. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, a tua mão direita me abrace. Isso aqui está falando de intimidade. Se você, espiritualmente falando, quiser continuar agindo como destro, quiser continuar agindo como todo mundo age, quiser andar nos caminhos que todo mundo anda,
você não terá intimidade com Deus. Mas quando você entender que você é canhoto, você é diferente, e isso se fala só de 10% da população mundial, isso não é para qualquer um. Ser canhoto é para quem paga preço. Ser canhoto é para quem tem vida de oração no quarto. Ser canhoto é para quem tem fome e sede de comer a palavra de Deus. Ser canhoto é para quem carrega a sua cruz todo dia e no final do dia se crucifica nela por amor ao que Jesus fez pela sua vida. Tem muita gente que chega numa vigília como essa para poder receber a presença de Deus, mas aquele que é canhoto, ele não vem para receber a presença, ele já vem com a presença, ele traz a presença, ele é inundado da presença. Tem alguém canhoto aqui? Escute, ser canhoto fala de surpresa para vencer guerras. Juízes capítulo 3, versículo 22, chega comigo. Depois eu prego essa mensagem com calma. Juízes capítulo 3, primeiro no versículo 15, obrigado. Versículo 15. Os filhos de Israel estão subjugados. Essa é a história de Juízes. Israel pecou contra o Senhor, foi subjugado por alguém. Depois que se converteram e clamaram, Deus levantou um libertador. Agora mais uma vez acontece. Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor. E vem um rei chamado Eglon e subjuga Israel por 18 anos. Segura aí no 15. Por 18 anos. 18 anos depois de sofrimento, a Bíblia diz que eles oram e clamam ao Senhor, e Deus levanta um libertador chamado Eude. Então os filhos clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. Bota o outro versículo, versículo de número 21. 21. Os filhos de Israel criam estratégia. Diz para Eude: vamos preparar um presente, e você leva esse presente para Eglon. Então Eude entrou no palácio de Eglon e disse: os filhos de Israel trouxeram um presente para você. E ele recebeu o presente. Só que a Bíblia vai dizer que Eude tinha preparado uma espada, não, um punhal de 2 fios, que tinha um cabo dobre, e ele colocou escondido esse punhal na sua perna direita. Então ele vai a um lugar secreto, uma recâmara de verão, onde Eude estava sozinho, e ele disse: eu tenho um segredo da parte de Deus para te contar. Então Eglon mandou sair todos os seus servos, fecharam a porta, e Eglon disse: me conte o segredo. É aí então que Eude, com a mão esquerda, estende a mão sobre a coxa, lançou mão da sua espada e cravou no ventre. Vai, continua. De tal maneira que entrou até o cabo, após a folha e a gordura, porque Eude era gordo, a espada entra até o cabo e a gordura cobriu, e não conseguiu tirar a espada do seu ventre, e saiu-lhe o excremento. Ser canhoto de Deus é ter surpresa para vencer as guerras. Eude, com aquela punhalada, derrubou o cabeça, saiu escondido, tocou a trombeta, e os filhos de Israel invadiram e venceram a batalha. Ei, Deus está te chamando para ser diferente. Deus está te chamando para ser escolhido. Deus está te chamando para ser especial. Deus está lhe dizendo: a partir de hoje, espiritualmente falando, eu vou te dar habilidade na mão que você menos usa, e você vai viver surpresa, e você vai viver surpresa. Me escute, eu já estou terminando, eu não vou te cansar. A mão esquerda fala da mão que carrega o fogo. Juízes capítulo 7, versículo de número 20.
fala a história de Gideão. Deus dá a Gideão 3 armas: uma tocha de fogo, um cântaro e uma buzina. E a Bíblia diz: assim tocaram os 3 esquadrões a buzina, partiram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerdas tochas acesas. Você não vai conseguir viver o fogo de Deus sendo destro. Você não vai conseguir viver o fogo de Deus sendo igual. Você não vai conseguir viver o fogo de Deus sem pagar preço. Você não vai conseguir ter o fogo de Deus se você não aprender a andar de joelho. Você não vai conseguir ter o fogo de Deus se você não tiver um período devocional. Amanda cai, ela é covachai, Amanda queia lá e Amanda robrachai. Deus está selecionando. Eu sei que essa mensagem não vai alcançar a todos, porque ser canhoto é para a minoria. Ser canhoto é para quem está parte dos 10%. Mas você pode tomar uma atitude hoje e dizer: a partir de hoje eu não vou mais agir igual. A partir de hoje eu não vou mais seguir o fluxo. Então vereis a diferença do que serve e do que não serve. Eu encerro para dar tempo para orar. A mão esquerda fala de riquezas e de honra. Estou lhe dando a oportunidade para ser diferente dos que estão calados. Provérbios 3,16. Aumento de dias está na tua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honras. Deixa eu te ensinar algo que Deus fez na minha vida esses dias. Todos os dias de manhã, eu não estou me gabando, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas é a minha vida que eu escolhi para Deus. Todos os dias de manhã, quando eu abro os meus olhos, se minha mulher e meu filho acordou primeiro e saiu, eu só fecho a porta do quarto, e da cama eu caio de joelho para falar com ele. Se eu acordo de manhã e a minha mulher e meu filho ainda estão dormindo, eu vou para a sala, fecho a porta do quarto e dobro o meu joelho para ter o meu momento com Deus. O bispo Wagner me ensinou orações para prosperar, e está dando certo. Eu gravei aquela oração e todo dia eu faço, e Deus começou a abrir portas inimagináveis para mim. Escute. Mas esta semana eu estava com o meu joelho dobrado e eu falei assim para Deus: Deus, estende a tua mão esquerda para mim. Eu vim aqui tocar na sua mão esquerda, Senhor, porque a tua palavra diz em Provérbios 3,16: na mão direita longevidade de dias. Eu também quero, mas hoje, Senhor, estende a tua mão esquerda com riquezas e com honra para mim. Me dá um sinal de que eu estou conseguindo tocar na sua mão esquerda, e que eu estou conseguindo alcançar as riquezas desta mão. Véspera de feriado de São João, honorários improváveis, trabalhos improváveis. Eu falei: Deus, o sinal que o Senhor vai me dar, o sinal que eu quero, é que caia algum dinheiro hoje na minha conta. Não me importa o valor, Senhor,
Se cair 50 centavos, eu entendo que eu estou conseguindo tocar na sua mão esquerda e extrair riquezas e honra. Eu facilitei para Deus, eu disse: Deus, se alguém fizer um pix para mim, por engano, ainda que eu tenha que devolver, mas só como um sinal que esse dinheiro caia na minha conta, eu vou ter a certeza que eu estou tocando na tua mão esquerda. Eu terminei aquela oração, escute. Peguei o meu violão, que eu também arranho, mas tem muito tempo que eu não toco. E eu estou novamente refazendo o meu repertório. Meu filho acordou e ele gosta quando toca, ele não fala ainda, mas ele vê, eu entendo que ele está cantando. E eu peguei o violão e comecei a tocar uma canção que eu estou aprendendo. Ela diz assim: eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aí eu entrei na nota. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, faz o impossível se materializar. Eu estou no violão. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Peraí que a gente volta para ela, fica solando aí. Aí o celular fez plim. Oi, Bruno. Talvez você não lembre de mim, mas eu te conheço. Você está em Salvador, está no interior, no São João. Eu disse: crente canhoto não anda em São João. Eu sou inteligente. Todos os meus amigos advogados estavam viajando em algum interior. Eu falei: se está todo mundo viajando, a concorrência diminui. Enquanto eles viajam, eu vou trabalhar. Cheguei no Instagram e coloquei: plantão criminal 24 horas. Bruno, você está em Salvador? Estou. Qual é a sua área? Criminal, família, trabalho, defesa do consumidor. Ela é porque aconteceu uma coisa aqui que mistura o criminal com família. Eu digo: foi o quê? Foi preso meu marido porque não pagou a pensão alimentícia à sua ex-mulher. Você consegue resolver? Digo: se o dinheiro pingar, a gente resolve tudo. Quanto é que você pode me dar? Eu não quero nem saber, toma aí o Pix. Quando demorou 5 minutos, chegou a minha notificação preferida. Pá! E eu ainda assim falei com Deus: Deus, qualquer valor que cair, metade é de minha mulher, não quero nem saber quanto é. Eu vou dar metade para ela. Quando caiu, eu já entrei no Pix dela. Quando eu olhei: te amo, meu filho. Eu digo: você? Quem é que não ama recebendo Pix inesperados? Botei meu paletó, fui lá, assinei a procuração. Mas só que no outro dia era feriado de São João. Eu não tinha como olhar o processo, porque você tem que ligar para habilitar. E aí eu fiz uma petição de defesa sem saber, só na palavra do cara, achando que a audiência de custódia seria no dia após o São João. E fui por fora, para a audiência. Quando chegou lá, disse: não vai ser hoje, vai ser amanhã. E digo: então me habilita que eu tenho que ver. Quando eu analisei o processo, Deus me deu toda a defesa, porque o canhoto, ele tem a capacidade dos 2 hemisférios do seu cérebro. O canhoto, ele tem uma capacidade maior de verbalizar. E aí chegou a audiência de custódia. O cliente
cliente chegou para mim, olhou no meu olho e disse: doutor, eu ainda vou voltar para aquele inferno. E eu disse para ele, na autoridade que há no nome e no sangue de Jesus, você vai para casa hoje. Me escute, me escute. Só que quando alguém é preso em pensão alimentícia, ele tem que pagar o débito para poder sair. Se não pagar o débito, ele não sai. E o débito dele era 5.000 e ele não tinha. Mas eu cheguei na audiência de custódia como canhoto, os 2 hemisférios do cérebro trabalhando, a capacidade de verbalizar apurada. A juíza disse: tem alguma pergunta, doutor, acerca da prisão? E eu disse: não. Mas o senhor vai fazer o uso da palavra? Eu disse: sim. Ela falou, a promotora falou: passa o uso da palavra para o advogado. E eu tinha orado como o bispo Wagner me ensinou. Eu disse: Deus, me dá a língua dos eruditos, me dá a língua do convencimento. Quando eu comecei a falar da minha defesa oral, os olhos da juíza brilhou. Ela olhou dentro do meu olho, porque ela viu que não era um qualquer que estava ali, alguém preparado estava ali. E eu comecei a dizer: pá, 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 pá. Você sabe o que você olhar para uma juíza e ela vê-se como uma professora e me vê como um aluno sentado, e o olho dela dizia: eu estou orgulhoso desse rapaz. Ela não conseguiu disfarçar, ela esboçou um sorriso de canto de olho, de canto de boca. Eu disse: meu Deus, eu estou entrando na mente dela, eu estou entrando na mente dela. E quando eu terminei a minha defesa, ela encerrou a gravação. Quando não estava mais gravando, eu falei: doutora, por que isso, por que aquilo, 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 aumentando o meu convencimento. Aí quando terminou tudo, eu disse: excelência, a decisão sai hoje. Ela disse: doutor, você sabe que por lei tem que sair hoje. Eu disse: até antes das 5. Ela disse: até antes das 5. Eu disse: o alvará de soltura? Ela disse: eu nem disse que vou soltar ele. Eu disse: mas se a senhora soltar, o alvará sai hoje? Ela disse: se eu soltar, sai hoje. Mas procure a ex e tente um acordo. Eu liguei para a mulher. A mulher disse: por mim, olhar para o Dress lá na cadeia. Eu não quero R$1 dele, por mim ele fica lá. Aí eu liguei para a atual esposa e disse: você já aprendeu a dobrar o seu joelho e falar com Deus? Se não aprendeu, você vai aprender agora. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto e derrama suas lágrimas, porque agora só um milagre para esse homem sair. Você não tem uns 5.000. E eu fiquei o dia todo esperando dar 5 horas. Quando deu 5:10, que eu abri o processo, na primeira página estava escrito assim: alvará de soltura. Aí eu liguei para a esposa dele. Quando ela atendeu, eu falei assim: ó, tem um louvor que eu estou aprendendo, porque eu não perco tempo de falar de Jesus, que diz assim, ó: pois eu sirvo um Deus que é tão grande, faz o impossível. Ela começou a chorar. É verdade, doutor. Eu disse: tem mais. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Aí eu disse: eu vou desligar que eu vou te mandar um papel. Aí mandei a cópia do alvará. Eu disse: vai, pega o carro e vai buscar o teu marido. E o dinheiro que tinha que pagar, esqueça. Quando ele sair, ele providencia, que está tudo resolvido. Escute, escute, escute. Quando chegou hoje, eu acordei, a mulher e o filho dormindo. Sentei na sala, eu estou lhe dando uma chave aqui. Um mistério que talvez seja só meu com Deus, ou talvez funcione com você. Eu dobrei o meu joelho e disse: Provérbios 3,16 diz: Senhor, na tua mão direita longevidade de dias. Eu quero, viu? Mas hoje eu vim aqui pegar na tua mão esquerda, porque eu estou querendo viver riquezas
e honra. A tua palavra diz: se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu tinha uma cliente que tinha desistido do processo, fez um acordo parcelado, mas no mês passado ela não me pagou, porque eu disse: rapaz, você está difícil aqui de resolver. Mas aí quando chegou meio-dia, chegou a notificação preferida. Plim. Quando eu olhei, foi uma parcela, um cafezinho, mas alegrou meu coração. Eu digo: meu Deus, um cafezinho, eu estou conseguindo tocar na sua mão. Será que o Senhor já está me vendo com um ambidestro pelo menos? Será que o Senhor já está me vendo como alguém que é diferente, que é separado, que é escolhido? Será que eu estou no caminho certo? E aí eu falei para minha esposa: olha aí, ó, aí no seu zap. Aí já mandei outra teté para ela. Ela, eu digo: é a mão esquerda de Deus. É a mão esquerda. Fomos para a academia, treinamos, fomos numa agência resolver uma coisa. E quando eu estou na agência, eu tinha um processo parado desde 2022. Eu fui lá falar com o pessoal lá, porque não anda. Ele disse: está em greve aqui, não sai nada. Eu digo: mas o dinheiro está aí depositado, é só você apertar o botão e transferir. Ele disse: não vai, só depois da greve acabar. Isso 3 meses atrás. Eu falei: amém. Mas quando eu saí da agência com a minha esposa, chegou a notificação preferida. O bispo Wagner me ensinou: não fale de valores, então você vai morrer de curiosidade. Mas quando eu mostrei o Pix que caiu para a mulher, ela disse: a gente pode ir no mercado agora? Eu falei: pode, e compre tudo que desejar a sua alma. Deus está te chamando para ser canhoto. Deus está te chamando para lhe dar habilidades especiais com a sua mão esquerda. Deus está te chamando para fazer parte dos 10% escolhidos e preparados por Ele. Deus está lhe chamando para lhe dar uma criatividade maior do que os outros, porque Ele vai fazer funcionar os 2 hemisférios. Deus está te chamando para você melhorar mais do que todas as suas habilidades verbais. Deus está lhe chamando para você ter vantagem. Deus está lhe chamando para você ter capacidade de encontrar múltiplas soluções. Não é uma. Quando o problema chegar, Ele vai lhe dar 5, 6 soluções para você escolher. Ele vai lhe dar múltiplas. Deus está te chamando para com a tua mão esquerda restaurar os leprosos. Deus está te chamando para uma intimidade. Deus está te chamando para você ser a surpresa no meio da guerra. Deus está lhe chamando para colocar o fogo na sua mão. Deus está te chamando, está lhe dizendo: toca aqui na minha mão esquerda e vem buscar as riquezas e honra, porque na direita, longevidade de dias, na esquerda, riquezas e honras. A gente só pensa na destra, porque todo mundo só pensa na destra, porque do teu lado esquerdo vai cair só 1.000, e do seu lado direito vai cair 10.000. Então eu quero a destra, porque a destra é mais forte. Porque tem um versículo que entra na sua cabeça e ele diz assim: eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Escute, se eu tiver de frente para Ele, você que está sem tocar, se eu tiver de frente para Ele, eu consigo até tocar na mão direita dele, com a minha mão direita, sim ou não? Mas Deus diz que está ao nosso lado.
E quando ele se posiciona do lado, e ele diz: eu te tomo pela tua mão direita, ele pega com a mão esquerda, e ele diz: eu te ajudo, tu vai caminhar comigo, tu vai andar comigo. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Você vai sair dessa vigília diferente. Você vai sair para adorar diferente. Você vai sair para ter habilidades diferentes. Você vai sair para ter uma unção diferente. Oh Deus! Comece a orar, comece a adorar, vá, pois eu sirvo um Deus. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Diga! O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver a partir por completo Ele fará. Eu vou viver. Igreja, profetiza isso, vai. O Deus de Abrás completa. Bata no peito e diga: não vou temer, não vou temer. O projeto vem de quem não erra. Vai fazer cumprir na hora certa. Eu tenho um Deus. Eu sei que por completo fará. Bota a letra aqui, bota a letra. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo. Segura baixinho. Se você tem bolso, pega a tua mão direita, coloca dentro do teu bolso. Se você não tem bolso, pega a tua mão direita, coloca ela para trás. Agora só com a mão esquerda. Isso é profético. Só com a mão esquerda. Diga para ele: eu vim tocar na tua mão esquerda hoje, Deus. A gente só pode dar o que a gente tem. Ele vai arrumar sua vida financeira. Ele nunca mais vai deixar cortar sua luz. Fica com a mão esquerda aí. Ele vai te promover por cima da cabeça de outras pessoas lá dentro daquela empresa. Ele vai fazer você bater metas inimagináveis. Ele vai derramar presentes. Eu vou postar isso amanhã, com incentivo para alguém participar do projeto de ler a Bíblia. Mas existe uma promessa de prosperidade para quem lê a Bíblia. Você sabia disso? Quando se fala de Josué capítulo 1, mão esquerda aí que Deus vai tocar em alguns. Quando a gente fala de Josué 1, alguém só lembra do versículo 9 que diz: ser forte, corajoso, não te mandei eu. Porque a gente está acostumado só com a direita. Força é direita. Mas Josué 1:8 diz assim: não afaste da sua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Escute: para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. E então, diga comigo: e então, mais forte, e então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Se você quer, continua com a mão aí, porque canhoto tem que pagar preço para ser diferente. Escute: quando Deus diz assim, e então fará prosperar o teu caminho, isso no hebraico, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego e algumas porções em aramaico. Mas no hebraico, quando a palavra diz então fará prosperar, essa palavra significa dissaleia no hebraico. E dissaleia quer dizer
roda do sucesso. Deus está dizendo: se você não afastar da tua boca o livro dessa lei, meditar nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer conforme está escrito, então eu vou colocar você na roda do sucesso. Eu vou colocar você na roda do sucesso. Com a minha mão esquerda, quando eu tocava na mão de Deus, eu disse: Deus, emprestarás a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. E eu vou dizer, eu sou humilde, não é puxação de saco não. Eu aprendo muito com o meu bispo. Eu quero andar com ele, porque é consultoria andar com esse homem. Eu estou falando aqui de coração. Eu estou falando de coração. E ele disse, orando aqui, que Deus toque nos seus sentimentos para controlar. E eu sou muito emocionado. Se Deus me der 1 milhão, todas as pessoas que eu ver no sinal eu dou dinheiro. Se Deus me der 1 milhão, se eu ver uma véia na praia vendendo cocada, ainda que eu não queira, eu digo, pô, uma idosa na praia eu compro. Se Deus me der 1 milhão, eu não posso ver ninguém em dificuldade que eu quero dar. Mas hoje eu orei diferente. Eu disse, Deus, eu estou tocando na tua mão, mas eu quero que o Senhor me dê controle emocional. E ele orou isso aqui hoje. Se alguém me pedir emprestado, ainda que eu tenha 1 milhão, mas o Senhor estiver tratando com ele, tranque o meu coração, para que eu não dê R$1 e o seu tratamento seja eficaz sobre essa pessoa. Mas se alguém me pedir emprestado e o Senhor quiser me usar como instrumento, abra o meu coração e eu ajudarei. Tem gente aí que já está perdendo porque está cansado. É sacrifício, é cruz. Pega na mão esquerda dele. Quando eu fiz essa oração hoje, uma pessoa da minha família mandou mensagem dizendo, me ajude, cortaram minha luz. Eu disse, quanto é a luz? R$224. Eu disse, aí Deus disse, dê. Eu disse, manda os códigos de barra. Ele mandou, eu nem podia, porque o dinheiro que eu tinha na conta era só, Deus mandou, eu eu paguei R$224 da luz dele. E quando chegou meio-dia, eu recebi a primeira notificação preferida. E quando chegou de tarde, eu recebi aquela notificação que Deus diz assim, ó, eu vou colocar minha mão esquerda atrás da tua cabeça e com a direita eu vou te abraçar. Meu Deus. Meu primo, que é blogueiro, ligou para mim e disse, eu estou aqui com problema com assessoria, me deixou com a mão na frente, com a mão atrás. Eu digo, então bora fazer parceria nós dois? Eu ainda não sei se é assessor não, mas bora fazer a parceria, me divulgue aí no seu Instagram o meu trabalho e eu vou te ajudar. Ele aí gravou uma história, o melhor advogado da Bahia, não sei se você viu, meu. Siga aí, forte o homem, Bruno Fonseca. Eu tinha 100 e poucos seguidores no Instagram de advogado. Já está chegando a 400 com o arroba dele. E não foi só o arroba. Da hora que ele postou até a hora que eu estava para preparar esta mensagem, meu telefone não parou de tocar. Casos e casos, casos e casos, casos e casos, casos e casos, casos e casos. Pega na mão esquerda, diga, eu vim buscar as riquezas e honra